Shalom Adonai, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha nós aqui para mais uma quinta-feira. Nós estamos aqui adorando e exaltando esse Deus todo-poderoso. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu final de semana. E essa semana é a última semana de maio, nós vamos entrar no mês de junho. Domingo nós teremos a nossa vigília e eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu espírito no dia de hoje. Nós teremos mais um repartir da parte do Senhor. Espero que você tenha nos acompanhando, esteja acompanhando a palavra de Deus que está sendo ministrada para o nosso espírito. Meus amados, nesta quinta-feira eu quero trazer uma palavra para você, que você possa receber, que você possa ouvir, né? Nós estamos no livro de João e cada vez mais o Senhor está nos ensinando. Então nós estamos na semana da justiça conquistada pela consciência, despertada na testificação das brasas de um amor verdadeiro. E aí hoje nós estamos na quinta-feira. Nessa quinta-feira, quinta-feira das frequências rompedoras, medidas precisas nas decisões, rompendo com a limitação da escassez, para viver a frequência do suprimento da graça abundante. Então aqui, esse texto de João, né, o livro que nós estamos falando desse tema, se encontra no livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 9, que diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de comer. Simeão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Amados, aqui nós conseguimos ver na palavra do Senhor que não tem limite para as coisas de Deus. Tudo que Ele faz é perfeito, né? Tudo que Deus fazia e faz até hoje, né? Porque o nosso Deus, Ele continua vivo. Tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, Ele continua nos ajudando, Ele continua trabalhando e não tem limitação. Nada está limitado, irmãos. As coisas de Deus não tem limitação. Nós estamos vivendo momentos que as pessoas estão tão acostumadas a ter coisas limitadas, né? Quando o Senhor, Ele faz a pesca maravilhosa ali com os discípulos, nós vemos que os discípulos, Pedro estava triste, decepcionado, porque imagina, uma pessoa que vamos dizer assim, PhD, expert no assunto, no trabalho, de repente pescar e ter um momento ali de frustração, né? Pedro foi frustrado, mas o importante que eu gosto de acompanhar essa palavra, porque nós vemos, irmãos, que Pedro, Deus mostrou que a dependência estava totalmente no Senhor. Quantas vezes nós paramos e queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, não entendemos, mas quando nós vemos Deus trabalhar e Deus fazer da forma que Ele quer, nós vamos ver o Senhor fazendo muito mais do que nós pensamos, porque Pedro estava frustrado, né? Pedro estava ali frustrado, irmãos, porque tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. Ele sabia a temperatura, o horário, ele sabia qual lugar que ele podia jogar a rede, qual o jeito que o barco ia entrar, desligar o motor, tudo, né, que a gente vê os pescadores vivendo. E ele não conseguia pegar o peixe, ele simplesmente não conseguia ter uma resposta favorável, né?
E aí ele frustrado, mas quando o Senhor, Deus fala com ele, Pedro, jogue a rede do outro lado. E quando ele joga a rede do outro lado, meu Deus do céu, ele joga aquela rede do outro lado, ah, Senhor Jesus, meu Deus, como é forte. E aí a rede vem tão cheia de peixe, e detalhe, ela não rasga, porque Deus, ele tem o tempo certo, as coisas certas para fazer sobre as nossas vidas. Então, no dia de hoje, meus amados, eu quero que você possa receber essa palavra e entender que o Senhor Jesus, ele sempre vai fazer o melhor. Então, quando nós vemos que nós temos as frequências rompedoras, né, nós estamos rompendo, então as medidas precisas das decisões, Deus, ele era muito preciso e as medidas dele era perfeita ao ponto de eles puxarem tantos peixes e não rasgar a rede. Ah, Senhor Jesus. E ainda alimentar, né? Porque quando fala aqui, ó, rompendo com a limitação da escassez, Deus nunca vai te dar pouca coisa, né? Eu gosto muito daquele texto de Jeremias 29:11, quando fala, quando o Senhor fala, né? O texto está dizendo, bem sei o pensamento que tenho de vós, são pensamentos bons e não maus, para dar o fim que espera, né? Então, nós vemos que Deus tem coisas boas pensando a nosso respeito. Quando nós estamos limitados, com a nossa mente limitada, aguardando uma coisa pequena, achando que Deus vai dar uma coisa pequena. Irmãos, entenda, quando você está pensando que Deus vai te colocar num aquário um pouco maior, porque o aquário que você está, ele é um aquário pequeno, Deus está falando para você, calma, eu tenho um oceano para te dar. Eu tenho muito mais, infinitamente mais do que você pensa e do que você sonha. Jesus sempre vai nos entregar o melhor, sempre vai nos entregar com as medidas precisas do que nós precisamos. Porque muitas vezes, meus amados, nós estamos pensando em coisas, nós estamos com um pensamento tão limitado, a nossa mente nos limita, e Deus vai nos dar a medida precisa, porque Ele não vai dar o que a gente quer, Ele vai dar o que a gente precisa. E o tempo ali, Deus mostrou para Pedro que Ele ia trazer a abundância, Ele ia tirar a escassez, porque havia uma frustração ali na vida de Pedro, a limitação da escassez não viria, né? Então tinha uma limitação que mostrava que não era ao ponto de rasgar a rede. Deus ia dar em abundância, mas é na limitação. Então para viver na frequência do suprimento da graça abundante, nós sempre teremos o suficiente. Quantas pessoas querem viver nesse mundo materialista, querendo ter 2 carros na garagem, querer ter 2 casas, casa na praia, casa em vários lugares, né? E a gente vai vendo, irmãos, que as pessoas, elas vão ficando doentes, porque cada vez mais que elas querem obter essas coisas, nós vemos que automaticamente a gente não consegue viver coisas novas da parte de Deus, porque as pessoas estão tão consumistas, né? O mundo de hoje, o que ele quer é que você fique viciado com sites de compras que tenha facilidade, você não precisa de muita coisa, você um clique já está na tua casa, pode fazer um Pix, enfim, as facilidades para você fazer os pagamentos, e tudo que você precisa, você clica ali no celular e está na tua casa, né? Acho que nunca foi tão mais rentável, né? Você vê aqui na nossa cidade, eu falo aqui de Vinhedo, muitas empresas que estão sendo, muitas lojas fechando, sabe? E essas lojas fechando, a gente consegue ver que as pessoas estão migrando muito mais para o conforto das redes sociais, da internet, né? Mas com isso, está fazendo pessoas serem consumistas, consumir o que não precisa. Então, muitas vezes você tem 5 blusas de frio e aí você fala, não, eu não vou dar, eu gosto dessa, eu gosto daquela. Mas, irmãos, aprenda a desapegar, aprenda a tirar, aprenda a dividir e saber que Deus nunca vai faltar nada para você. Então, nós vamos vendo, irmãos, que nós estamos vivendo numa situação na qual nós estamos ficando
consumista, né? Eu quero um relógio, mas aí você não gosta daquele relógio, você enjoa, aí você compra outro e aquele vai ficando guardado. Ah, tô com o celular aqui, mas eu queria outro, né? Porque esse tá muito fraquinho. E assim você vai vivendo. Entenda, irmãos? Deus, Ele coloca limite na escassez. Que limite é esse, irmã, que você tá falando? Que Ele faz a gente ter abundância, mas Ele dá o limite para que nós possamos saber que Ele nunca vai faltar e que sempre as coisas do Senhor vai chegar para as nossas vidas. Receba essa palavra, que você possa ouvir, que você possa receber. E é interessante que eu vou ler um pouquinho mais do texto, né? Porque é muito gostoso quando você começa a meditar, né, na palavra do Senhor e aprender mais da palavra de Deus, né? Então aqui tá dizendo, Senhor Jesus. Olha, vamos lá. No 9. E saltaram em terra e viram ali umas brasas com peixes por cima. E também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. Meu Deus, super número preciso, né? E os meus irmãos que entendem sobre o que esses números representam em cada ordem, assim também nós vemos quando o Senhor multiplica os pães e os peixes, né? Eram 5 pães e 2 peixes. E o Senhor multiplica, todo mundo sai abastecido, todo mundo sai, aquela multidão alimentado. E todos ficaram fartos, mostrando realmente que Deus não precisa de muitas coisas que as pessoas pensam para fazer milagres, para romper as escassezes na nossa vida. Ele sempre vai dar as coisas que nós precisamos. Então que no dia de hoje, essa palavra você venha receber e você venha saber que essas frequências que rompem, essas frequências rompedoras, elas vão romper escassez, limites, né? Porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. Ele não nos limita as coisas que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. E que cada dia você possa ouvir a palavra de Deus, receber as coisas do Senhor, entender que Jesus está sempre cuidando de você em detalhes que você não imagina. Aprenda, irmãos, a desapegar, a dividir. Aprenda a doar, se doar mais, a servir mais. Porque é muito melhor quem serve do que quem é servido. Eu me alegro muito quando eu sirvo alguém. É uma alegria dentro de mim. E não é um peso, não é para mostrar para ninguém, mas é algo que o meu coração sente, a alegria de receber algo do Senhor e entregar algo do Senhor. Que cada dia mais, irmãos, você possa entender, você possa receber, que você possa ouvir e falar: Senhor, obrigada, Jesus, porque eu sei, Deus, que tudo que eu tenho é o que eu preciso. Muitas pessoas, irmãos, Deus não dá mais, porque sabe que se der, vai perder o coração. Tem pessoas que falam: ai, Jesus, se o Senhor me der um carro, eu vou levar os meus irmãos para casa. E aí Deus abençoa, né, com um pequeno. E aí a pessoa vê o irmãozinho, nem chega perto. Porque sabe que muitas vezes não é verdade o que você está falando. Deus conhece teu coração. Ele sabe que muitas pessoas não recebem porque vão se perder, né? Não vão repartir, vão ser egoístas, vão ser arrogantes, vão ser soberbos. Então que no dia de hoje, que essa palavra a gente venha entender o que Deus está querendo dizer ao nosso coração, dizer ao nosso espírito, que nós vamos saber que a palavra dele vai sempre nos ensinar, né? E aqui é interessante porque fala assim, nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor, né? Lembra de Jesus no barco e ali alguns discípulos? E aí ele pergunta: quem é esse que até o vento, o mar lhe obedece? Eles já tiveram uma experiência real e total com o Senhor. E eles decidiram não perguntar, porque eles sabiam que era o Mestre. Eles sabiam que era Deus, irmãos,
que estava ali cuidando e que a provisão vinha dele. E muitas vezes você quer controlar algo na tua vida e Deus está dizendo para você, deixa o carro bater. Calma, irmãos, não é o carro físico, mas deixa o controle da tua vida ficar na mão do Senhor, porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Ele sempre vai preparar coisas boas para você. Então não fique desanimado, nem triste, nem cabisbaixo, nem preocupado com nada. Ah, mas você não sabe como que está a minha casa, o que eu vou fazer? Só obedeça, confie no Senhor. Lembra daquela mulher, daquela viúva? Ela tinha apenas a última alimentação para fazer. E era a última alimentação e ela e o filho iriam morrer. Mas ela decidiu obedecer. E ela ouviu uma voz. E ela entendeu que aquela voz tocou no coração dela. Tocou no espírito dela. Imagina saindo aquele pão quentinho. E o filho falando, mãe, que vontade de comer, eu tô com muita fome. E ela não ouvia a voz do filho e entregar para o discípulo e falar, Elias, possa comer, meu irmão. Imagina, eu fico imaginando essa cena. Você tá com fome e tem que entregar pão para uma palavra, entender que é uma palavra que está te sustentando, não é para qualquer um, essa fé não é para qualquer um. E a gente vê que tem muitas pessoas que no meio do caminho, no meio da caminhada desiste. Fala, ai não, isso não é para mim, Deus. O Senhor falou, e tem gente que nada e morre na praia. E Deus está falando, calma, espera, meu tempo, eu vou fazer do meu jeito. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas no meu tempo vai ser o melhor. São coisas precisas, são tempos necessários, mas o meu tempo é melhor. E eu vou fazer coisas boas para você. Então que você possa aprender, receber e se alimentar dessa palavra. Palavra, essência. Que você possa ter essência no Senhor. Que você possa receber todos os dias do Pai. Que todo alimento que você comer, você coma e beba e distribua para quem precisa. Amém? Fique com essa palavra no teu espírito. Irmãos, nós temos a nossa chave Pix, que é 199-9173-9765. Eu vou repetir, 199-9173-9765. Faça a tua oferta, abençoe a casa do Senhor. Deus ama quem dá com alegria. E eu sei que você é uma pessoa abençoada, que vai abençoar a obra de Deus. Faça sim. Entra no teu ambiente bancário, faça o teu Pix, que Deus abençoe muito a tua vida e fique mais um tempinho com a nossa oração. E não esqueça, domingo teremos a nossa vigília. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te guarde. Shalom Adonai. Ó Deus amado, Deus querido, buscamos entrar na tua santa, na nossa presença, segunda do concebido. Senhor Jesus, pedimos a entrar na sua presença, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está dentro de nós. Nos faça enxergar a tua vontade e o teu querer, Senhor Jesus. Aleluias. Louvamos a ti. Te amamos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Senhor Jesus, nessa virada de manhã para tarde, Senhor. Visita, Senhor, os seus filhos que estão em todos os hospitais, Senhor. Pai, visita os hospitais públicos, Senhor. Tira toda a sentença sobre os teus servos. Ó, Senhor Jesus, nossos dias estão escritos no seu livro, Pai. Nos dá um coração sábio a entender, a buscar o Senhor, refletir o Senhor, para vermos mais a nós, a cada um, Pai, se enxergar na beleza, na vontade do Senhor, que o Senhor quer para nós. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, carecendo, Senhor, de dores e em laços reais que pisaram, Pai. Enigmas, Senhor, que andaram forçados, Pai, para que possam mesmo, ó Senhor Jesus, livrar, Senhor, os teus filhos de laços ocultos mais reais. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, por cada uma da vida das suas servas, Senhor, dos servos. Visita, Senhor, em cada mesa, em cada contrato. Ó, Senhor Jesus, visita, Pai, o Brian. Ó, Senhor, visita os seus familiares, Senhor Jesus. A cada um que está reunido nesse hospital, Senhor Jesus. Ó, Senhor, teu nome santo. Adoramos o Senhor na beleza do Senhor, na tua santidade. Ó, Senhor Jesus,
nos hospitais, Senhor, é um deserto, Pai. É um deserto, essas coisas trabalham ali contra os seus filhos, Pai. Ó, Senhor Jesus, anulamos tudo aquilo que é impossível para o homem, Pai, conceber, gerar diante de Ti. O inimigo quis envergonhar, Senhor Jesus, mas a arma da luz trazemos, Pai, para lutar contra as potestades do ar. Senhor Jesus, visita, Senhor, aqueles que precisam de Ti, que estão em cama de dores, Pai, leito de enfermidades, Senhor, leito de doenças, Pai. Ó, Senhor Jesus, quebra mesmo as sentenças dos seus filhos, Pai. Muitas vezes, Pai, viciados, Senhor Jesus. Quantas famílias, Pai, não sabem dar conta. Nós também não sabemos, Pai. Não sabemos nem orar, mas clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Visita, Senhor. Leva as nossas orações, Senhor. Ah, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, traduz, em nome de Jesus, traduz, Espírito Santo, tudo aquilo que nós não sabemos pedir a Ti, colocar diante do Senhor, Deus dos impossíveis. Nada é impossível para Ti, em todas as Suas promessas, o Senhor tem feito a um dos Seus filhos. Muito obrigado, Pai, por aquelas que não puderam abraçar filhos, abraçou. Nós somos da descendência da livre, Pai, não da escrava. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Agradecemos, Senhor, pela beleza da Tua santidade, a Tua força e Teu poder. Senhor Jesus, faz o Teu querer. Visita esse hospital em Santa Catarina, onde encontra o corpo do Brian, de toda a sua família, Senhor, todos os seus parentes familiares. Senhor Jesus, traz o consolo a cada coração. Senhor Jesus, onde tudo muitas vezes ali termina, muitas coisas, início de uma nova vida, Pai. Clamamos a Ti, uma nova vida em unidade com o Senhor, uma nova vida, Senhor, em liberdade com o Senhor, livre de todas as dores desse mundo, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, nos ensina a contar os nossos dias na Sua presença, Pai, que nós venhamos alcançar um coração sábio. Sim, Senhor, entendendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Senhor Jesus, muito obrigado, que é impossível está na boca do homem, Pai, mas o possível é a Ti, Pai. Ó, Senhor Deus dos possíveis, que o Senhor faz uma promessa, o Senhor cumpre. Ainda que aquela, Pai, que disse que era estéril, Pai, não é mais estéril, Pai. Ela pode gerar para o Senhor, gerar, Senhor, frutos digno de arrependimento. Nós louvamos a Ti, ó Senhor Jesus, aleluia, te amo, Senhor, nós te amamos, Senhor, ó Senhor Jesus, que a mente, Senhor, posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é paz e vida, vida e paz. Ó Senhor Jesus, nos alinha, nos ajusta, ó Senhor, nos administra a sua economia divina na vida de cada um. Senhor Jesus, eu te peço, entre em cada mesa, Senhor, em cada lugar, cada altar, que louvam o Senhor, e dos seus filhos que buscam o Senhor, que traz essas palavras, Senhor, que nos traz a vida e paz, a direção através do Espírito Santo, Pai. Ó, Senhor Jesus, em passos reais, caminha mesmo nesses lugares, que Tu és o médico dos médicos, o Senhor pode sarar todo e qualquer corpo, Pai, ajustado em Ti. Senhor Jesus, livra-nos, Senhor, dá-nos a espada da oração, da Tua palavra, Senhor, nos traz a união, que cai esse óleo, Pai, esse óleo que sara. Senhor Jeová Rafá, nós pedimos a Ti, Pai, visita e sara cada um dos seus filhos, aqueles que vão passar por meses de cirurgias, Pai. Nós pedimos a Ti, o tratamento é público, o Senhor é o único, Pai, e ninguém pode mudar a Sua presença, Pai. Ninguém pode transformar aquilo que o Senhor já tem determinado para cada um de nós. Senhor Jesus, nós te amamos, Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Ó Senhor Jesus, nós clamamos aos altos céus, pedimos ao Senhor, contemplando a Sua glória, e não a nós mesmos, Pai. Nós podemos ver o Senhor e te refletir, fazer com que os outros sejam capazes de ver através de nós, de nossas vidas, Senhor. Ó Senhor Jesus, clamamos a Ti, o Senhor nos deu um Espírito, Pai. E esse Espírito, Senhor, clama a Ti. Abba, Pai, nós louvamos ao Senhor. Nós fomos então renovados metabolicamente, Pai, para entregar-te glórias, honras e louvores, Pai, entregar o fruto a Ti. Ó Senhor Jesus, nós voltamos para Ti, porque somos Teus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que a cada dia nós somos transformados na mesma imagem, Senhor, e conformados, Senhor Jesus, no Cristo ressurreto, glorificado. Ó Senhor Jesus, Tu és o meu amado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, de um grau para cada grau. Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor nessa brisa fresca, doce e suave.
És tu que entra em todo lugar. Nada é impossível para ti em todas as suas promessas. Nós pedimos a ti, Espírito Santo de Deus, vem soprar em todos os lugares, todos os altares que louvam o teu nome. Vem soprar na vida dos teus filhos nessa conferência, sopra na vida de cada um, Senhor, em cada situação. Ó Senhor Jesus, em cada lugar, onde as suas filhas pisar. Ó Senhor, abençoa cada casa, cada lar, Senhor. Ó Senhor Jesus, aclamamos a ti, porque queremos conceber e gerar para ti um fruto maravilhoso. Nós tomamos mesmo as armas da luz que o Senhor já nos entregou, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, nos reveste da tua armadura para que nós possamos entrar. Senhor Jesus, sabemos que o mundo espiritual é mais real do que o plano físico, Pai. Ó Senhor Jesus, aqui é um mundo de ilusão. Ó Pai, muito obrigado. Aquele que perde a vida, salvá-la-á. Ó Senhor Jesus, aquele que ganha a vida, perdê-la. Senhor Jesus, nós não amamos a vida na alma, mas amamos a vida no Espírito, porque em Sião está as nossas respostas, que é a nossa origem, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Estamos em lugares, Pai, a cada dia sermos testados, Pai. Ó Senhor Jesus, para sermos aprovados por Ti. Senhor Jesus, somos filhos da livre, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Ó Senhor, refrigera a alma daqueles que precisam de Ti, esvaziar-se da alma, encher-se do Teu Espírito, Senhor, para que seja o nome do Senhor glorificado nas nossas vidas, contemplando e refletindo a pessoa do Senhor. Ó Senhor Jesus, que todos que possam ver, sinta mesmo que o Senhor vem, pelo seu perfume suave, sua presença forte e gloriosa, sua presença terra, Senhor Jesus, sua presença doce, Pai, sua presença forte, sua presença como médico dos médicos, ó Senhor Jesus, como conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, clamamos a Ti, Deus forte, maravilhoso, clamamos a Ti, ó Deus todo-poderoso, aclamamos ao Senhor a cada dia, invocamos o Seu nome, ó Senhor Jesus, visita, Senhor, traz mesmo, Senhor, um consolo para cada coração, ó Senhor Jesus, nós te pedimos, aleluia, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, ó Senhor Jesus, para Ti não há limites. Para o ser humano, sim, há limite na carne, mas para o Senhor, que é Espírito, limite não há. Não existe para aqueles que creem e colocam a sua fé em Ti, Pai. Porque o Senhor que dá a fé, Senhor, o Senhor que dá a fé. Nós não tínhamos, Pai, mas o Senhor entregou um alimento maravilhoso que é a fé. Nós temos um corpo, alma e espírito, mas pedimos, Senhor Jesus, que uma alma se cale, ela venha se esvaziar e nos enchermos de Ti, Senhor Jesus, que igual a Ti, outro não há. Nós te adoramos, Pai. Te louvamos e entregamos a vida de cada um. Toma em tuas mãos, Pai, todos os becos e vielas desse Brasil, Senhor. Toma nas tuas mãos aqui. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes se alegrarão. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, se vosso rosto jamais sofrerá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem. O anjo do Senhor nos livra. Bem-aventurado
El Señor lo rescata cuando están en apuro. El Señor lo protege y lo mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud, devuélveme la salud. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, falta mucho para que muera y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos y mientras tanto juntan chisme y cuando se van lo divulgan por los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en contra mía, se ha puesto en contra mí. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo, estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias Dios, gracias Dios. Alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caio em tribulação e tristeza. Caio em tribulação e tristeza.
invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor.